Vamos voltar para as ruas de São Paulo agora, onde nos aguarda Beatriz Manfredini. Um levantamento mostra que a campanha eleitoral deste ano registrou ao menos 338 casos de violência política, superando os casos levantados na eleição municipal anterior. A Bia tem os detalhes. Inclusive, Lívia, é o maior número registrado na série histórica dessa pesquisa, viu? Esses dados foram compilados entre os meses de julho e setembro. E no total, foram 338 casos de violência política em todo o país. Importante a gente dizer que é um levantamento do Grupo de Investigação Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Desses 338 casos, os maiores, o maior número, então, da série histórica, que começou a ser contada ali em 2019, a violência física foi a modalidade com mais registros, ficou com mais da metade dos registros, foram 179 episódios no total. A gente tem um exemplo mais recente, do atentado ao prefeito de Taboão da Serra, aqui na região metropolitana de São Paulo. Desses 179 episódios de violência física, 88 foram tentativas ou homicídios consumados. Então, um número grande, desse tipo de violência. Os casos foram registrados em 26 estados. São Paulo é o estado que mais tem número de casos registrado até agora, são 58 episódios, seguido do Rio de Janeiro, com 47. Quando a gente fala de quem eram essas vítimas, a maioria eram lideranças políticas locais, 267 casos desse tipo. Foram violências com 38 pré-candidatos e 225 candidatos nesse período. Além disso, o levantamento também fez uma pesquisa de quais foram os partidos mais atingidos pela violência política. Foram 25 partidos no total que foram atingidos de alguma forma. União Brasil lidera o ranking com 41 ocorrências. Depois nós temos o PT, o Partido dos Trabalhadores, com 39 casos e o MDB com 37. Situação preocupante, Lívia? A gente aproveita para relembrar que o segundo turno está chegando, ocorre no próximo domingo, dia 27 de outubro, e é importante a gente dar uma dica também, que desta vez não será permitido o voto em trânsito, que é quando a pessoa está em outra cidade e faz aquela solicitação, pede autorização para votar em outro município que não o seu. Isso é permitido nas eleições gerais, então quando a gente escolhe presidentes, deputados, governadores, mas nas eleições municipais não. Portanto, quem não estiver na própria cidade no segundo turno no próximo domingo precisa justificar a ausência de voto. Precisa sim. Obrigada, viu, Beatriz Manfredini? Até já, bom trabalho. Cristiano Beraldo, muito preocupante esse número trazido pela Beatriz Manfredini, porque historicamente em ano de eleições aumentam sim os casos de violência política, mas ela trouxe um comparativo em relação a eleições, em anos de eleições anteriores. E não é uma preocupação a violência política só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que também vivem um período eleitoral. Houve o atentado contra o ex-presidente Donald Trump. O que explica, na sua opinião, esse avanço da violência política, pelo menos aqui no Brasil? Olha, Lívia, tem alguns aspectos, A gente acho que tem o caso mais extremo que pode servir de referência para o Brasil, que é o caso do México, onde vários candidatos nas últimas eleições foram assassinados ao longo do processo. E é um ponto de alerta porque nós não podemos chegar nessa realidade. E se a gente olhar para o Brasil, primeiro a gente tem a política transformada em torcida de futebol. Então há uma emoção muito grande, há amores e ódios assim inexplicáveis em relação a candidatos e tem a presença do crime organizado. Isso é o mais grave. E o Tribunal Eleitoral, ele tem que ser ágil no julgamento de candidaturas de pessoas que têm algum tipo de ligação ou suspeita de ligação, mas, sobretudo, a nossa justiça penal ela tem que ser muito célere, porque a demora nesses julgamentos de casos penais, sobretudo envolvendo o crime organizado, é que vai permitindo que essas pessoas participem de processos licitatórios, de processos eleitorais, e o crime organizado vai se infiltrando no ambiente institucional brasileiro. Então, a gente passa, assim, por um momento grave, exige muita atenção, mas exige, sobretudo, iniciativa, rapidez,
firmeza, ser duro com quem está participando do lado negro da atividade cotidiana no Brasil.